eu tô desconfiando da minha esposa. Tá tendo algumas atitudes que eu tô meio desconfiado. Será que minha esposa acessa pornografia? Será que ela tá viciada na pornografia? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sinais que uma esposa está viciada na pornografia. E para você que não nos conhece, eu sou o pastor Daniel Cardoso. Eu sou a pastora Edna Cardoso. Nós somos aqui do canal Socorre-me. Nós ajudamos cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia, masturbação e afins. Nós temos livros, cursos, mentorias para te ajudar nessa jornada. E a pergunta é, mulher vê pornografia? Sim. Porque muitas pessoas acham que é só coisa de homem, né? Só homem que vê pornografia. Mulher também se vicia na pornografia? Sim, inclusive nós temos um dado aí comprovado já que 34% das mulheres veem pornografia semanalmente. Olha só, 34% é um índice muito alto. Muito alto. Muito alto. E para vocês saberem esse contexto, como é que se realmente mulheres estão viciadas na pornografia, nós vamos trazer 2 relatos. O primeiro, nós fomos num programa do pastor César Cavalcante na Rádio Musical FM. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui, nesse depoimento dessa mulher. Bom dia, estou ouvindo a rádio pelo aplicativo, sou de Santa Catarina. Tenho uma pergunta para os irmãos que estão hoje aí no debate. Eu me sinto culpada por acessar a pornografia, sou casada há 10 anos, mas o meu marido ele não me procura mais. E quando eu procuro ele tem uma desculpa e às vezes eu acabo tendo aí esse contato com a pornografia e me sinto muito culpada. Como fazer para me livrar desse vício? Obrigada, Deus abençoe. Fala um pouquinho sobre esse áudio aí. Então, essa mulher, ela diz que o marido não procurava mais ela e por isso ela teve acesso à pornografia. Então, nós podemos falar aqui em 2 contextos de mulheres que acessam a pornografia. Nós estamos falando aqui de sinais de esposas que são viciadas na pornografia. Então, algumas mulheres, elas já vêm com o vício da pornografia da vida solteira. Então, ela não conta quando ela entra num casamento e ela mantém esse vício. Umas acreditando que vai vencer o vício assim que entrar numa vida, né, estando ali casada, ela não vai ter mais acesso, mas isso não acontece. Pelo contrário, a situação vai piorar. E algumas que acessam a pornografia dentro do próprio casamento, né? Então, ou seja, tem um grupo de mulheres que já entram no casamento já viciada. Outras que no casamento se viciam, é isso? Exatamente. Então, no caso desse vídeo, nós vemos essa mulher dizendo que ela acessou a pornografia porque o marido não procurava mais ela. Então, aqui nós podemos analisar que, de repente, esse marido já tinha um acesso à pornografia, um vício na pornografia, e ela desconfiava, ou já tinha certeza, e ela começou a acessar para aprender algo novo para fazer com o marido, para não perder o casamento. Então isso seria o quê? Uma curiosidade. Um dos primeiros sinais que a mulher aí ela tem visto na pornografia, ela entra pela curiosidade. E nós temos aqui também, tem um relato, um testemunho de uma pastora, lógico, completamente anônimo, né? Nós não vamos expor ela. Ela também era uma pastora e viciada na pornografia, porque olha só, pessoal, já é difícil para o homem relatar isso, né? É verdade. Agora imagine para uma mulher, é muito mais difícil. Mas essa pastora entrou em contato, você a ajudou e fala um pouco sobre esse depoimento que ela deu. Inclusive essa pastora, ela foi acompanhada durante 2 anos, né? E ela também entrou no vício da pornografia por curiosidade. Olha que interessante. Esse gatilho aí de curiosidade, ele é muito forte, né? Exatamente. O marido não a procurava mais. Aí ela comentou que acredita que era por alguma situação de saúde. Ela também passou por alguns processos de saúde. Bom, o relato tá lá, depois você assiste esse vídeo. E aí, por fim, ela começou assistindo um filme mais sensualizado, romântico. E muito sutil. Muito sutil. E aí, após isso, ela começou a assistir
a pornografia, porque ela queria fazer algo diferente com o marido dela, atrair esse marido. E por fim, ela teve uma situação muito complicada, porque além dela ter ficado viciada na pornografia, ela começou a ter uma confusão em relação à sexualidade dela. Ou seja, teve uma confusão na orientação sexual dela. Exatamente, até mesmo pelo fato que, por curiosidade também, ela foi assistir um vídeo entre duas mulheres ali na relação sexual. E ela achou que, como ela sentia muita falta de carinho, né, de um companheirismo, no vídeo com as mulheres, e tinha exatamente o que ela queria, que era o romantismo, né, aquele companheirismo ali entre as duas. E aí ela começou a ter uma confusão na orientação sexual. Olha só, então agora nós vamos para os sinais, os principais sinais que talvez a sua esposa está no vício da pornografia. Com os homens, inclusive nós fizemos um vídeo também, os sinais de um marido viciado na pornografia. Hoje nós vamos fazer ao contrário, trazendo os sinais de uma esposa viciada na pornografia. No caso dos homens, o homem perde o interesse pela esposa. E no caso das mulheres, também tem essa falta de interesse pelo marido? Sim, as mulheres, principalmente aquelas que vêm já com esse vício da vida de solteira e entra no casamento com o vício, ela não tem o interesse. Por quê? Ela se habituou tanto no online, no virtual, que ela não consegue ficar ali no real. É como se fosse uma bolha, né? Tá dentro daquela bolha e não sai daquela bolha. Aquela bolha a satisfaz, dá prazer para ela, então ela não consegue sair daquela bolha. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E algo que é interessante aqui a gente colocar, que um dos sinais do homem, quando ele assiste a pornografia, ele vai projetar na esposa, aquela mulher do filme. A atriz pornô. A atriz pornô. A mulher, ela é o contrário. Ela não vai projetar o homem sendo um ator pornô. Isso mesmo, ela vai criar uma imaginação na mente dela. E nessa imaginação, ela começa a ver um relacionamento na mente dela. Seria mais ou menos, seria um homem fictício. Exatamente. Um personagem na mente dela. Exatamente. Então ela não consegue ter essa relação sexual, ela se afasta do marido porque ela não consegue ver naquele marido o homem que ela projetou na mente dela. Olha que interessante. Então por isso esse afastamento, né? E um dos outros sinais é o isolamento social. Que acontece também com os homens. Os homens se isolam, fica também o dia todo vendo pornografia. Tem alguns casos que não vai trabalhar. A pessoa já não tem aquele convívio social. O que acontece com os homens acontece também com as mulheres? Acontece também com as mulheres. E com as mulheres, pelo fato de algumas terem filhos pequenos, né, ou no final de semana ter ali o contato com o marido, acaba ficando mais difícil esse isolamento, né? Porque pro homem, ele consegue disfarçar melhor porque ele vai para um quarto, vai para o escritório e ali ele inventa o que está fazendo. A mulher não, além dela ter os afazeres da casa, uma criança pequena para cuidar, ela precisa desse isolamento para poder ter esse acesso e muitas vezes ela não consegue durante o final de semana. Se na semana ela está dentro de casa, para ela é mais fácil. Ela não tem aquela necessidade de sair, resolver alguma coisa, acaba se perdendo com as tarefas diárias para poder ficar ali em contato com a pornografia. Interessante. Então, vamos lá. Primeiro sinal, perde o interesse pelo marido. Segundo sinal, isolamento social. Terceiro sinal agora, frieza. É isso? Frieza, e também eu ia falar já da irritabilidade, porque esse isolamento social, quando ela não consegue ter o acesso ali, que ela não está conseguindo ficar sozinha, ela se torna uma pessoa irritada. Ela fica impaciente, porque ela não consegue ficar sozinha para acessar a pornografia. Então isso aí vamos colocar um terceiro sinal, irritabilidade. Exatamente. As mulheres começam a ficar irritadas porque elas não conseguem ficar sozinhas, elas querem ficar na bolha. Exatamente. E de repente os filhos estão ali, o marido, enfim, N situações que elas não conseguem ficar sozinhas e vem essa irritabilidade. Que é a alteração no humor, né? Exatamente. Então, quarto sinal, frieza, é isso? Isso. A mulher já não consegue mais aquele contato físico. Por quê? Porque ela criou uma imaginação na mente dela, ela projetou um homem ali na mente dela, ela projetou um cenário do que ela gostaria. Então é um cenário ali no virtual.
Então ela já não consegue mais ter aquele contato físico, ela não consegue ser aquela mulher carinhosa, porque ela já não sente essa necessidade. Então, quando o marido vai acariciar ela, já não, sai daqui, não quero e tal, seria mais ou menos isso. Algumas ainda conseguem manter. Eu recebi algumas mulheres que elas diziam pra mim assim: eu finjo aquele momento ali, mas aquilo me incomoda, porque eu não tenho prazer naquilo. Olha que curioso isso, hein? E quando, não é nem somente, porque o contato físico nós sabemos que é uma preparação para a relação sexual. E aí eu me lembro de uma das mulheres me comentando assim: naquele momento que meu marido chega para me abraçar e me beijar, aquilo já me dá um frio na barriga, porque eu sei que é uma preparação para o ato sexual e eu não quero, porque eu não sinto prazer. Eu não consigo me preparar para aquele momento. Então agora nós vamos para o quinto sinal, seria a tristeza. Então as mulheres, elas se sentem mais tristes porque estão naquele vício, não consegue sair, né? Não tem interesse pelo cônjuge, acaba tendo esse isolamento social e o resultado disso vai ser uma tristeza. Exatamente, essa alteração no humor, né? Porque ela já não consegue mais ter a realização das suas tarefas diárias, ela não tem mais uma disposição para buscar um objetivo na vida, para concluir sonhos. Então ela começa a perder os sonhos que ela tinha, ela não consegue dar uma atenção para a família, então ela começa a perder o sentido da vida e começa a sentir essa tristeza que acaba se tornando um vazio na alma. Então por isso as mulheres entram nesse desespero que eu nunca vou conseguir vencer esse vício, né? Porque afeta mais o emocional da mulher, não é nem a parte física, né? A mulher, ela tem o que afeta na mulher realmente é a parte emocional dela, das emoções, né? No homem, ele afeta também a parte física e emocional. No caso da mulher, só a emocional. Então nós vamos para o último sinal. Ela também mantém as senhas tudo em segredo, igual o homem, né? Sim. Não presta senha no seu celular, esposa. De jeito nenhum, porque senão o esposo vai saber no histórico lá que ela está vendo pornografia. Então, no mesmo caso dos homens, acontece também com as mulheres? Sim, acontece também. Algumas mulheres são um pouco mais rápidas, né? Elas conseguem apagar todo o histórico, elas têm elas são mais detalhistas. Essa agilidade em esconder aí o crime, né, para assim dizer. Exatamente. Os homens são mais fáceis de ser descoberto, a mulher não. O homem ele acaba sendo um pouquinho mais disperso e acaba deixando ali, talvez não se atenta nesse detalhe, pensando que a mulher pode ir lá fazer essa verificação, né? Já a mulher não, a mulher ela consegue ser um pouquinho mais detalhista, né? De pensar nos detalhes, eu preciso apagar tudo isso, apagar meu histórico, né? Verificar o meu celular, não deixar os rastros. Mas a palavra de Deus diz que tudo aquilo que está oculto um dia vai ser revelado. É verdade. E aí, marido, se algum desses sinais a sua esposa está tendo, tem uma conversa com ela, né? Sim. Não chegue logo julgando, já tomando decisões precipitadas, não é isso, a ideia não é essa. A ideia é conversar, a ideia é colocar ali na mesa o que está acontecendo. Você, marido, que talvez a sua esposa tenha algum desses sinais, o que fazer? Nesse caso, a melhor solução é convidar a sua esposa para uma conversa, porque muitas vezes ela nem tem um vício na pornografia. Ela está passando por alguma luta emocional, ou talvez no início de uma depressão. E como eu acompanho muitas mulheres, tem mulheres que não têm mesmo o desejo sexual por estar com uma baixa libido, né? Uma baixa serotonina ali. Então é algo para se conversar. Porque de repente ela nem está com vício, ela pode estar também com um problema de saúde, né? Então é importante focar e ter essa conversa bem aberta, né? Qual que está sendo o problema? Porque de repente é uma simples conversa. Exatamente, salva o casamento. E salvar o casamento, né? Por exemplo, nesse caso dessa pastora que nós conversamos aqui, ela teve uma conversa com o marido dela e ela aceitou esse acompanhamento e hoje o casamento está restaurado. Olha que maravilha, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma conversa franca, sem acusações, sem pré-julgamentos, é conversar. É ter uma escuta para sua esposa que muitas vezes deixa a desejar. As mulheres reclamam muito que não são ouvidas pelo marido, né? Isso. Então, maridão, escuta a sua esposa,
né? Tem uma conversa franca com ela, sem julgamentos, sem apontar o dedo. De repente, foi o que você falou, nem é a pornografia, né? Mas e se for a pornografia? Mesma coisa que talvez, se você tivesse no vício, ela iria te ajudar. Então, olha só, ajuda, estenda a mão. Eu sei que não é fácil, né? A pessoa se sente traído, né? Mas e se fosse você? Tem um pouco de empatia. É verdade. Amém? Então, se uma mulher está vendo esse vídeo, está no vício da pornografia, você tem alguma dica para ela? Nós temos o curso Libertas para Libertar. Esse curso, ele é focado nas emoções das mulheres, né? As pessoas que têm o vício, não somente pornografia, mas de repente outro vício também. E cada aula ali é voltada para você se conhecer melhor. A gente vai falar sobre raiz do vício, nós vamos falar sobre os pensamentos, desconstrução de pensamentos, mudanças de pensamentos. Isso é muito importante, mudança de hábitos. Então muitas vezes a gente quer vencer um vício sem se conhecer. Exatamente. E ali nós temos também um devocional, que isso é muito importante, a gente colocar também a palavra de Deus, né? Estar ali em contato mesmo e praticando a palavra, porque a gente vai alimentar o nosso espiritual. E aí é sempre importante a gente lembrar que a gente é espírito, alma e corpo. Eu falo muito isso também nessas aulas do Libertas para Libertar. Você cuidar dessas 3 áreas aí da sua vida, né? O espiritual, então você já vai ter esse devocional ali, cuidar do emocional e cuidar também do seu físico. Porque lembrando que nós somos aqui cheios de hormônios, nós somos um corpo aqui, um bioquímico, né? Tem muita coisa aqui para poder, que movimenta no nosso corpo, então nós precisamos cuidar dele. A pergunta é, só é para mulheres que estão no vício da pornografia? Não, esse curso aqui é também voltado para a liderança, que quer aprender um pouquinho mais sobre o tema, para poder ajudar as mulheres da sua igreja. Bacana, glória a Deus. Pessoal, aqui vai estar o testemunho da minha esposa, que de repente talvez você não conheça o testemunho dela, vai estar um vídeo, né? Você falando o seu testemunho, entra lá, vai ser edificante para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria já agradecer a tua audiência aí e queria que você, se gostou desse vídeo, comenta aqui, né? Isso. Comenta aqui embaixo, pega esse link, coloca lá no grupo de WhatsApp lá da sua igreja, porque nesse momento talvez pode ter mulheres casadas querendo tirar a própria vida. E é muito importante esse vídeo. Para você que não sabe, nós somos terapeutas profissionais, né? Entre em contato conosco. Sim, isso mesmo. Inclusive, essa semana mesmo, eu escutei de uma moça dizendo: você sabe o que é viver nesse vício? Eu não tenho mais esperança. Eu não peço para Deus melhorar as outras áreas da minha vida, mas sim me tirar desse vício que é muito sujo, é imundo. Então, assim, eu me compadeci naquele momento da dor daquela irmã. Então, assim, não é fácil. Então, se você está nesse vício, peça ajuda, entre em contato com a gente, né? Eu atendo mulheres nessa área e sei muito bem quando essas mulheres conseguem começar a dar um passo de esperança, ser liberta desse vício. O interessante é que ela pediu ajuda, você está acompanhando ela. E as mulheres que não têm essa oportunidade? É verdade. Né? Então, compartilha esse vídeo, multiplica para que chegue ao número máximo de mulheres que nesse exato momento estão desesperadas, estão no vício, com medo, vergonha, enfim, sentimentos esses que levam à depressão. Deus abençoe tua vida, fica com Deus e nós esperamos você até no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe, até a próxima.